Bora falar de futebol? Bora falar da vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Santos na Vila Belmiro. Com esse resultado, o Palmeiras assume a liderança. Mas foi suada essa vitória, hein? Tem que valorizar demais por dois aspectos que eu vou contar nesse vídeo. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso aqui embaixo se você não é um inscrito. Além disso, também clica no like que tá aqui embaixo, clica no joinha, tudo isso é gratuito e você dá uma moral legal pro canal do Fragoso, tá? E claro, depois do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Se você quiser deixar um comentário em destaque, clica no valeu aqui embaixo também, tá bom? Lives de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde ou em horários variados. Bora falar do assunto desse vídeo, bora falar dessa vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Santos Futebol Clube. Vitória muito importante para a equipe alviverde, porque assume a liderança e também conquista uma marca histórica dentro do clássico. Deve doer no santista ouvir isso, é bem verdade, mas torcedor santista eu tenho que falar. São 6 vitórias consecutivas do Palmeiras, isso não acontece desde 1980 no Clássico da Saudade, e o Palmeiras conseguiu mais um triunfo jogando contra a equipe alvinegra nessa fase muito boa do Palmeiras, conquistando títulos, e um Santos que ainda tem dificuldades de se reinventar, dificuldades na base, dificuldades também financeiras, e por isso acaba sofrendo algumas marcas negativas na trajetória, indubitavelmente. Só que é bom lembrar, o Palmeiras tem que valorizar demais essa vitória por dois motivos. Primeiro, o Santos vendeu muito caro, o Santos jogou muito bem a partida diante do Palmeiras. Eu vejo o Santos como uma equipe que foi mais perigosa do que o Palmeiras, inclusive, ao longo de todo o jogo. Mas futebol é assim, muitas vezes quem não faz o melhor jogo também pode vencer. Foi um jogo em que o Palmeiras, depois de muito tempo, pareceu mais lento, pareceu mais perdido. O Palmeiras teve muita posse de bola, por exemplo, no primeiro tempo, muita posse. Até metade do primeiro tempo, o Palmeiras tinha 65% de posse de bola, mas não havia nem feito o goleiro João Paulo trabalhar. Então, dá para destacar que foi um Santos vertical e um Santos que perdeu, mas vendeu muito caro esse resultado. A equipe do Palmeiras, como eu disse, teve algumas dificuldades, mas foi eficaz. E a eficácia, muitas vezes, ela é absolutamente decisiva, principalmente quando o adversário consegue até render bastante, mas não coloca a bola na rede, que foi o caso do Santos, que tem tido um trabalho muito complicado em termos de pontaria, né? Nos últimos jogos o Santos tem finalizado demais, criado demais, mas a pontaria alvinegra é algo que assusta. Nesse jogo não foi o caso. Nesse jogo o Santos vendeu tão caro esses 3 pontos para o Palmeiras que os melhores jogadores alviverdes foram 3 jogadores de defesa. O Marcos Rocha, lateral direito, o Gomes, zagueiro, e o Marcelo Lomba, goleiro. Quando a gente fala que os 3 melhores jogadores de uma equipe foram os jogadores de defesa, a gente já sabe que o adversário fez um bom trabalho. Nem sempre é o suficiente para vencer o jogo, foi o caso do Santos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que valoriza demais a vitória do Palmeiras, é a questão dos desfalques, né? Um Palmeiras que não tinha o Everton, goleiro de seleção brasileira, um Palmeiras que não tinha Danilo, e a gente sabe a falta que o Danilo faz nesse meio campo alviverde, é um atleta que dá total dinâmica, um Palmeiras que não tinha Piquerez também, ainda em recuperação de lesão. É bom lembrar que o Piquerez já não vem jogando há algum tempo, o Jorge tem tido uma sequência, mas o Jorge não vem bem. É um problema na lateral esquerda do Palmeiras. Então, um Palmeiras que teve um problema de não ter o seu principal goleiro, o seu goleiro de seleção brasileira, não ter o homem que dá dinâmica ao seu meio campo, ainda não ter também o seu lateral esquerdo, e a lateral esquerda seguir sendo uma dificuldade da comissão técnica, e alguns outros desfalques que o Palmeiras já tem há algum tempo, mas não são titulares, né? Outros 5 desfalques não titulares. Enquanto o Santos não tinha o Ângelo, que é um desfalque muito importante, é um garoto de talento puro, brilho, um cara que tem puxado a responsabilidade quando está em campo. No entanto, ele já não está em campo há um mês e o Santos tem se virado sem ele, portanto, os desfalques do Palmeiras eram mais fortes, mais sentidos, e mesmo assim o Verdão saiu com a vitória, por isso tem que valorizar. Um Palmeiras que colocou em campo, por exemplo, Naves e Fabinho, atletas que o Naves tinha somente um jogo na temporada, o Fabinho tinha 2, e tiveram que entrar num clássico pegando fogo na Vila Belmiro, lotada, com mais de 14 mil pessoas. Então, é preciso valorizar, sem dúvida alguma, essa vitória do Palmeiras. E aí, a questão do Santos valorizar, né? O Santos foi muito perigoso, como eu disse, fez os destaques do Palmeiras serem os jogadores defensivos, e o Palmeiras foi ser perigoso, por exemplo, no primeiro tempo, só de fato nos acréscimos. Foi aí que o Palmeiras conseguiu ser perigoso. Veja só, o Palmeiras teve mais posse de bola do que o Santos, até metade do primeiro tempo, mais de 60%, e o Santos foi mais perigoso na primeira etapa. O Palmeiras só foi conseguir ter perigo mesmo no segundo, nos acréscimos, com, por exemplo, o lance em que o menino cruza para o Rony cabecear livre, cabecear para fora, um outro lance em que o Veiga consegue soltar a bola, não é entrelinha, né, que a gente chama, na entrelinha entre os jogadores do Santos, o Rony
acelera e finaliza para fora, e aí também tem o último lance do primeiro tempo, tudo isso nos acréscimos, tá? O último lance do primeiro tempo, escanteio, na sobra o Dudu posiciona o corpo para finalizar ali da marca do pênalti, a bola quicando e ele acaba isolando. Foram esses os 3 momentos do Palmeiras que de fato foram perigosos, e ainda assim o João Paulo não precisou trabalhar nesses 3 momentos, a pontaria não ajudou. O Santos, a gente pode destacar, por exemplo, uma equipe que teve o Marcos Leonardo e o Léo Batistão com muita dinâmica na frente, movimentando demais, o Johan Júlio caindo pela esquerda e jogando também por dentro, fazendo com que a zaga do Palmeiras se preocupasse demais com o fechar, com o compactar e conseguisse ter pouca transição, por isso teve muita posse, a verticalidade do Palmeiras não estava encaixando, e aí o Santos teve Marcos Leonardo, por exemplo, recebendo de dentro para fora, o Marcos Leonardo que é um camisa 9, abrindo pela esquerda para cruzar para o Léo Batistão chegar e perder uma grande chance, o juiz deu impedimento, é bem verdade, mas a construção da jogada existiu, e o Léo Batistão perdeu uma grande chance livre, ali dentro da grande área no cruzamento, se jogou na bola e acabou colocando para fora, que é mais um lance, o Johan Júlio servindo o Lucas Pires, passando pela esquerda para cruzar, o Gomes trava uma finalização certa que aconteceria do Léo Batistão, e aí a bola sobra para o Sandri, da entrada da área finalizar, mas a bola subiu um pouquinho mais e passar rente ao travessão, o Lomba até tenta fazer a defesa, não encostou na bola, mas ela passou por cima. Quer mais um lance de perigo do Santos? O Léo Batistão driblando o Murilo e saindo cara a cara com o Lomba, e o Lomba aparecendo para fazer uma grande defesa. Quer outro momento? O Lomba aparecendo de novo para travar um chute da pequena área do Marcos Leonardo, bola que vem pela direita, o Sandri rouba do Zé Rafael, o Léo Batistão recebe dentro da grande área essa bola do Sandri, finaliza, ela é travada, e aí ela sobra na entrada da área e o Lomba tem de sair para travar o Marcos Leonardo e colocar a bola para escanteio. Mais um momento, veja só como o Santos acabou sendo mais perigoso. Mais um momento, uma defesaça do Lomba numa cabeçada do Madison, cruzamento que vem da esquerda também do Lucas Pires, e nesse lance depois acontece a jogada do gol do Marcos Leonardo, mas com a falta do Léo Batistão. E devo destacar o seguinte, né? O Léo Batistão foi bem, deu dinâmica, acabou não colocando a bola na rede, mas ele acabou sendo muito infantil no lance do gol do Marcos Leonardo, né? Havia uma superioridade numérica, o Zé Rafael já estava se enrolando com a bola, o Sandri estava atrapalhando, o Léo Batistão fatalmente roubaria, e ele dá um empurrão visível, e claro que o árbitro, por sinal, deveria ter visto no campo, ele dá um empurrão visível, claro, sem qualquer medo de ser visto nas costas do Zé Rafael para roubar a bola. Evidentemente que aquilo seria marcado falta se o árbitro vê, e se o árbitro não vê, acontece o que aconteceu na jogada de gol, o VAR veria e daria falta. Então foi muito infantil o Léo Batistão nessa jogada, e o Santos acabou não aproveitando o bom primeiro tempo que fez para colocar a bola na rede de forma válida, né? Porque o Léo Batistão conseguiu a jogada empurrando o Zé Rafael. Na segunda etapa, a equipe do Santos é a mais perigosa também, embora o Palmeiras é quem seja mais eficaz. O Palmeiras tem 3 lances ofensivos na segunda etapa. O Palmeiras tem, primeiro, o pênalti, veja só, o primeiro lance é o pênalti, aos 25 minutos, com o Marcos Rocha alcançando a linha de fundo, teria a chance do cruzamento, e o Rodrigo Fernandes também de maneira infantil, porque daria para tentar travar o cruzamento do Rocha se jogando na bola, se jogando na frente onde a bola passaria. Não, ele claramente dá um empurrão violento no Marcos Rocha, não tem nenhuma discussão do pênalti. Eu sei que o Santos, eu vi alguns membros da comissão técnica do Santos muito incomodados com a marcação do pênalti, mas, gente, foi muito clara a marcação da penalidade, né? Não tinha o que discutir. Essa marcação, aliás, deveria ter sido dada no campo, porque o Rodrigo Fernandes não tem nenhum medo em dar um empurrão nas costas do Marcos Rocha, com o Marcos Rocha com possibilidade de cruzar. Então, foi infantil também. O Rodrigo Fernandes, que fez uma boa partida até, alguns erros individuais poderiam ter custado caro, mas o Palmeiras não aproveitou, mas no fim das contas ele foi decisivo pro Palmeiras ao fazer esse pênalti, o Marcos Rocha. E aí o Veiga perdeu o pênalti. O Veiga perdeu o pênalti e tal. Pro Veiga ótimo, porque vira um alívio. Todo mundo, quando o Veiga ia bater um pênalti, ficava jogando aquela energia de será que é hoje? Será que é agora? Será que finalmente vai acontecer? E naturalmente o Veiga deveria se perguntar a mesma coisa em muitas ocasiões. Deveria ser provocado, inclusive, em muitas ocasiões, e foi avançando, meteu 25 bolas na rede, ou 24, agora não me recordo exatamente o número, e acabou perdendo. E bom pro Veiga que ele perdeu quando o Palmeiras venceu, então o pênalti nem acabou fazendo falta e ele tirou esse peso das costas, porque às vezes vencer também é penoso. E o Veiga vencia todo mundo nas penalidades, agora acabou sendo derrotado pela trave, não foi pelo goleiro como o Veiga bem destacou. E enfim, o Palmeiras tem esse lance e depois acaba tendo o lance do gol na bola parada, com o Gomes cabeceando. O Gomes é brilhante na partida, o Gomes é fundamental no jogo, mais pra frente vocês vão perceber na análise, e ele coloca a bola na rede. O Veiga até poderia ter desviado, mas vem um desvio, não me recordo agora de quem, do Santos, para matar o João Paulo, a bola entra, o Palmeiras faz 1 a 0 num jogo em que o Santos, no segundo tempo, era menos
perigoso, não tinha tanta criatividade, não tinha tanta intensidade, Léo Batistão já cansado, o Marcos Leonardo também cansado, isso diminuiu a dinâmica da equipe santista, que por mais que tenha ficado um pouco mais com a bola no segundo tempo do que ficou no primeiro, menos que o Palmeiras ainda, mas um pouco mais do que ficou no primeiro com a bola, não teve tanta criatividade. E aí apareceu o brilho do Lomba e apareceu também o brilho do Gomes, para que o Palmeiras mantivesse 1-0 no placar. Antes mesmo do gol do Palmeiras, para você ter uma ideia, o Ricardo Goulart já havia entrado em campo no lugar de Johan Júlio para tentar gerar uma dinâmica. E veja só, o goleiro do Palmeiras, ele, na verdade o goleiro não, o Gomes, o zagueiro do Palmeiras, ele é fundamental para impedir a abertura de placar por parte do Santos, porque o Goulart, no momento em que entra aos 15 minutos de jogo, ele consegue pegar uma bola na meia-lua e dar o passe pro Léo Batistão cara a cara com o Lomba, mas o Gomes se taca na bola e intercepta uma finalização que seria muito perigosa, salvando o que poderia ser o gol de abertura de placar do Santos. O próprio Goulart tem outras duas oportunidades limpando o Naves, que entra no lugar do machucado Murilo, mas aí para empatar o jogo. E sabe o que acontece? O Gomes salva uma delas, travando depois da limpada que o Goulart dá para dentro, para meia-lua, dentro da área ainda. Ele tem o gol de frente, o Gomes se taca na bola, salva, intercepta mais uma dessa vez do Goulart. Em uma outra oportunidade, cortando para fora, o Goulart tira o Naves, finaliza, o Lomba faz outra defesaça. Quer dizer, decisivos, né? Lomba e Gustavo Gomes, o Goulart até tentou. Vale destacar que o próprio Bustos ainda esticou o Lucas Braga para colocar mais homens entre os defensores do Palmeiras, empurrar a linha mais para baixo, tentou fazer o que podia, né? É verdade, tirou o Marcos Leonardo e o Léo Batistão, muita gente se incomodou, mas eles já não estavam dando a dinâmica que se esperava, o Santos, como eu disse, não era tão perigoso, e o Palmeiras não tinha muito o que fazer, né? O Murilo se machucou, colocou o Naves, entrou a Atuesta e Breno, os dois mais experientes do banco de reservas. O Navarro também apareceu para tentar segurar um pouco mais a bola no campo de ataque, não foi tão efetivo. E no fim das contas o Palmeiras teria uma chance para matar o jogo aos 45, com um contra-ataque em que o Scarpa puxa, solta a bola para o Breno Lopes, mas o Breno não consegue aproveitar, não finaliza bem. No contexto geral, a eficácia fez a diferença, assim como Lomba fez a diferença, mostrando muito preparo, mesmo jogando pouco. Gomes é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras e, além de tudo, talvez seja o melhor em atividade no futebol brasileiro, apesar de ser paraguaio. Foi fundamental, interceptando finalizações decisivas dentro da grande área. E a partida do Marcos Rocha, né? Que partida do Rocha! Eu vou até pegar aqui para falar os números do Rocha, que foi exemplar. Ganhou 16, ou melhor, ganhou 11 dos 16 duelos que ele disputou no jogo. Foram 7 desarmes, tocou 113 vezes na bola, deu 88 passes, acertou 95 deles, e nas bolas longas acertou 9 das 12 que tentou. Partidaça do lateral do Palmeiras! E o Palmeiras venceu por 1-0 e assumiu a liderança do campeonato. Assumir a liderança do campeonato agora vale alguma coisa? O próprio João Martins já disse, é melhor olhar no final do campeonato, não adianta ficar olhando agora, mas é importante para a moral do time, sem dúvida alguma, o Palmeiras assumindo a liderança do campeonato. E vencer um clássico sempre é fundamental, muitas vezes não se joga bem, mas no Campeonato Brasileiro não dá para vencer só as partidas que você joga bem se você quer ser campeão. As partidas em que você não consegue ser melhor que o adversário, ser superior ao adversário, se a eficácia fizer a diferença, é fundamental para você somar pontos e conseguir vitórias, mesmo quando a técnica e a performance não funcionam tão bem, que foi o caso do Scarpa, com muita dificuldade nos passes nesse jogo, o Veiga com pouca mobilidade também. O Palmeiras teve muita demora no momento de girar a bola, de acertar as tomadas de decisão, e por isso foi bem marcado pelo Santos na maior parte do jogo, mas no fim das contas a eficácia valeu na bola parada. Eu sei que muita gente pode até discordar de mim, discorde de mim, traga argumentos aqui embaixo, fique à vontade. Eu quero mais a sua opinião, seu comentário e, evidentemente, o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário em destaque com o valeu, e eu vou ficar muito feliz se você se tornar membro do canal também, tá bom? Lives de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite, em horários variados. Bora falar de futebol.